Boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like para o YouTube, para que o YouTube entenda que é algo bom e passe para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então José, ele foi vendido, como a maioria das pessoas já conhece a história de José do Egito, que ele foi vendido pelos irmãos e ele era muito amado pelo seu pai Jacó. E José, onde chegava, José prosperava. Só que a história de José não é tão simples assim. Falar de uma história é muito fácil. Para quem viveu e quem passou pelo sofrimento, como José passou, de angústia, tristeza, muito trabalho, ele tinha uma vida muito boa na casa de seu pai. E ele era um filho amado, um filho querido do seu pai Jacó, que causou inveja aos seus irmãos. Mas José foi escolhido pelo seu coração e pela fidelidade. José era muito fiel a Deus. E ele, por ser fiel, olha o que Deus fala. Você que é fiel no pouco, em Mateus 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. José, ele passou por muito sofrimento, angústia, tristeza, abandono, vergonha. Imagine uma pessoa, ela tem uma vida muito boa, ela tem muitos mimos, porque o pai dele, ele tinha condições financeiras, então ele não faltava nada para José. E José, imagine, ser vendido como um animal, como um escravo, que ele se tornou escravo, foi vendido pelos irmãos. Olha a vergonha daquele homem, daquele jovem, de ter sido jogado num poço, ter passado por essa grande injustiça, vergonha, e depois ele ter que submeter a trabalhos como escravo. Ele
ele era escravo de Potifar, de um oficial. E ele começou a trabalhar para esse oficial. E tudo ele fazia com zelo, com cuidado e com fidelidade. E Deus, ele começou a prosperar a tudo de Potifar, porque era onde José estava, onde José trabalhava, prosperava. Tem pessoas que elas, apesar do sofrimento, elas trabalham com fidelidade e são aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que onde ela trabalha, naquele ambiente, ela é chamada para fazer algo e ela faz muito mais do que o que chamaram. Ela é fiel em tudo que ela faz e ela tem boa vontade. Se ela é atendente, ela atende bem as pessoas e ela serve a todos. Assim era José. José atendia a todos os pedidos dos seus patrões, do seu chefe, e ele fazia tudo. Ele fazia muito mais do que pediam para ele. Quando acontece de uma pessoa ser assim, ela começa a se destacar naquele ambiente e ela começa a causar inveja. Os outros sentem inveja, porque tem uma maioria que trabalha com má vontade e elas só fazem o que lhe pede. E às vezes elas nem fazem o que pedem. Elas vão... É aquele famoso que ele se escora no outro, que ele deixa para o outro fazer. Só que ele acha que ele está se dando bem, mas não é verdade. Aquele que é fiel no pouco, aquele que se dedica, porque tem muitas vezes as pessoas esquecem de Deus. José nunca esqueceu de Deus e Deus nunca esqueceu de José, porque José não vivia reclamando e José não vivia uma vida de uma pessoa que deixa para o outro fazer, deixava para o outro fazer. Ele ia e resolvia, ele tinha boa vontade, ele fazia tudo por amor e ele cuidava muito bem de tudo aquilo que as pessoas entregavam nas mãos dele. E Deus era com José, pelo seu coração, pela sua fidelidade, e Deus começou a fazer que em todo lugar ele prosperasse. Mas José ainda passou por uma grande traição, mais uma traição e decepção, que foi a mulher de Potifar, que se apaixonou por José, e José foi tão fiel a Potifar, aquele homem que lhe deu um emprego, e fiel principalmente a Deus, que ele não caiu naquela cilada daquela mulher, que ela deu em cima de José e José a rejeitou. José, ele rejeitou a cilada do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele às vezes coloca uma cilada, porque aquela mulher, ela chegou se oferecendo e José poderia ter caído naquela tentação, mas ele foi fiel a Deus e ele disse não àquela mulher e ele saiu correndo, e aquela mulher pegou uma peça de roupa de José e ela conseguiu fazer com que todos acreditassem que aquele homem, que aquele inocente queria agarrar ela à força. Então ele foi preso, ele perdeu o trabalho dele e ele foi preso. E na prisão José não foi ficar lá se reclamando. Com certeza José deve ter chorado. José deve ter pedido força para Deus. José deve ter confessado para Deus que estava muito triste com tudo que estava passando, porque José conhecia a Deus, mas ele não parou. Ele foi cuidar daquele lugar que ele foi aprisionado, tanto que o carcereiro começou a entregar
aquela prisão nas mãos de José. E José cuidava de todos lá dentro. Para você ver uma pessoa quando ela tem a bênção de Deus, mesmo ela sofrendo, mesmo ela sendo injustiçada, ela não para o trabalho dela. Para onde mandam, às vezes uma pessoa até perde um trabalho por injustiça, por falsos que levantaram para ela, ou porque outros inventando, se passando por melhor, acabaram subindo às custas daquela pessoa que é fiel no seu trabalho. Mas quando Deus está com uma pessoa, ela pode passar por injustiças, ela pode passar por sofrimentos, por violência, por calúnias, difamação, mas Deus coloca ela em lugares altos. Porque olha o que aconteceu com José, como todos sabem. José, ele foi chamado, porque a história é longa, mas José foi chamado pelo faraó para falar sobre o sonho do faraó. E José, como Deus estava com José, ele conseguiu decifrar aquele sonho, ele conseguiu interpretar o sonho do faraó. E olha onde Deus colocou José. Disse, pois, o faraó a José, em Gênesis, capítulo 41, versículo 39 ao 44. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que você lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José todo o comando da terra do Egito. José era um filho mimado, foi jogado no poço pelos seus irmãos, passou por todo o sofrimento. Os próprios irmãos tiraram ele do poço, venderam. Depois José foi vendido ao oficial do faraó, um dos oficiais do faraó. Passou um tempo governando a casa e os negócios, a terra desse oficial de Potifar. Foi injustiçado, foi preso por uma calúnia da mulher de Potifar. Governou na prisão e depois da prisão ele foi direto para o comando de toda a terra do Egito. Ele ficou só abaixo do faraó. Quer dizer, ele passou de subordinado de Potifar a ser chefe de Potifar, a mandar em Potifar, e não só em Potifar, em todo o Egito. Muitas pessoas, elas começam a se destacar no pouco
e elas começam a receber honra de Deus, porque elas são fiéis. Elas começam, Deus entrega aquele pouco na mão dela e ela começa a prosperar, porque ela não reclama, ela agradece e ela engrandece o nome do Senhor. Através do trabalho dela, da fidelidade dela, e as pessoas começam a ver ela se destacando, porque ela começa a falar de Deus, das coisas de Deus, e ela não deixa Deus triste com ela, porque ela valoriza cada centavo que chega na mão dela. Cada degrau que ela sobe na vida, ela não fica reclamando e olhando para o que o outro tem, ela olha para o que Deus entregou e ela vai cuidar daquele lugar. Você já foi em lugares que hoje nós falamos do agronegócio, que cresceu tanto, que através de pessoas que tinham um sítio pequeno e ele começou a prosperar e hoje teve a grande transformação. Pessoas que foram estudar a terra, pessoas que às vezes saem da cidades, que antes saía muita gente do campo para a cidade. Hoje está tendo um retorno de pessoas que vão estudar e elas voltam para cuidar da terra. Pessoas que estão em pequenas repartições, em uma empresa, em um ambiente, e elas começam a se preparar e elas começam a estudar e transformam todo o ambiente. Mas não é só isso, elas são fiéis, elas cuidam bem de tudo que Deus deu, elas não têm preguiça, elas não têm má vontade, elas não vivem reclamando, pelo contrário, elas vivem agradecendo. Quantas pessoas já quiseram tirar outras de seus empregos, de seus trabalhos, porque elas perturbam no trabalho. Mas aquela pessoa que é fiel a Deus, ela fala, eu vou conseguir. E aquela pessoa faz tudo, ela agrada a todos. Aonde ela está, todo mundo se agrada e se dá bem com ela. Aí ela começa a, claro, chamar a atenção também dos invejosos, daqueles que não gostam de fazer o seu trabalho e elas querem tirar o foco daquele que tem o temor do Senhor e que é o famoso faz tudo. José era esse famoso faz tudo. Tanto que o carcereiro, ele ficou praticamente de folga, porque quem cuidava de tudo na prisão era José. Antes de ir para a prisão, quem cuidava de tudo para aquele oficial, para aquele Potifar, era José. José cuidava dos negócios de Potifar, e depois que ele começou a trabalhar com ele, aquele oficial percebeu que José tinha boa vontade em tudo e era fiel. Ele cuidava bem de tudo e que Deus era com ele porque ele prosperava. Aí ele começou a colocar ele para cuidar também da administração da casa dele, aquele oficial. E ele só entrava na casa dele só para comer, ele só se preocupava com a comida, só em sentar e comer, porque do resto era José que gerenciava tudo, era José que cuidava de tudo. E tem pessoas que conhecemos que ela começa a cuidar de tudo, aí ela passa a ser gerente. Ou ela fica naquele lugar, mas ela merece um lugar, um trabalho na gerência. Por quê? Porque ela se dedica a todos, todos que procuram aquela pessoa, ela está pronta para servir. Então ela é muito amada. E Deus prepara bênçãos e lugares. Ela não toma o lugar do gerente dela. Ela tem outros lugares reservados para ela, porque Deus prepara lugares altos. Deus prepara bênçãos. Deus faz aquela pessoa prosperar.
ela se torna uma pessoa que ela começa a entender que Deus está com ela, porque ela começa a buscar a Deus incessantemente. Aí Deus começa a honrar, porque ela fala: eu não aceito, acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de humilhação, aí chega o tempo da prosperidade. Não se engane, o tempo da prosperidade de Deus chega naqueles que são fiéis no pouco. Se você tem algo que você está sofrendo, áreas da sua vida que você está sofrendo e que você fala: meu Deus, eu sou tão fiel, eu estou fazendo o meu melhor e por que ainda nada mudou na minha vida? Imagine quanto tempo isso não passou na cabeça de José. Não foi assim. Ele foi vendido, ele passou na casa do oficial, depois ele foi para a prisão e depois logo ele começou a prosperar no Egito. Não, ele foi escravo. Ele passou por um tempo de humilhação. Imagine quantas pessoas não humilharam José naquele caminho todo. Imagine os irmãos dele, os próprios irmãos rindo dele. E ele foi firme, ele foi forte e no final, o que foi que aconteceu? José, ele não se vingou dos irmãos, ele entendeu o propósito dele, ele tinha que prosperar para depois ajudar a própria família dele, e ele foi humilde, e ele chorou quando ele encontrou os irmãos, porque ele reconheceu que Deus usou os irmãos para que o propósito de Deus se cumprisse na vida daquela família. E ele passou a ajudar os irmãos. Então seja humilde quando Deus te prosperar, porque Ele vai te prosperar. Se você é uma pessoa fiel no pouco, se não era, passe a ser, porque essa palavra está chegando em vários lugares. Passe essas orações para outras pessoas, seja humilde, não guarde a bênção só com você, não abandone o nosso canal, ajude o nosso canal, porque você está fazendo a palavra de Deus chegar mais longe. Seja fiel no pouco, faça com que a palavra de Deus chegue até seus irmãos. Quantas pessoas precisando ouvir essa palavra hoje. Seja bênção na vida das pessoas e Deus vai fazer grandes coisas, grandes transformações na tua vida. Seja fiel a Deus. Essa palavra é a palavra de Deus e ela precisa ser semeada mundo afora. Ela precisa chegar na vida daquele que perdeu sua esperança e que está precisando ouvir a palavra do Senhor. Seja bênção e você receberá a prosperidade de Deus na tua vida. E eu creio em nome do Senhor Jesus que a prosperidade de Deus vai alcançar a tua vida, a tua casa, não importa as decepções, as tristezas que você tem passado, as lutas, seja na saúde, você vai ser vitorioso, vitoriosa. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de José. José foi para o fundo do poço. E depois que ele saiu do fundo do poço, ele não ficou livre, ele foi escravo por muito tempo. Às vezes uma pessoa está cansada de sofrer e ela acha que não tem mais jeito para a vida dela. E Deus está falando com você hoje que está cansado. Seja fiel e Deus vai te fazer prosperar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, Pai, pela palavra, pela tua palavra, pelo teu amor e pela prosperidade na vida de todo aquele que é fiel a ti. Somos fiéis, Pai. Somos fiéis a ti, a tua palavra. Nós cremos, temos fé que virá a tua prosperidade na vida do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. E todo aquele que está precisando da sua bênção na saúde, vai chegar a cura, Pai. A cura, os teus milagres, porque confiamos em ti.
Confiamos e é teu nome que será exaltado através da vida dos teus filhos, do testemunho dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e já agradeço pela prosperidade em todas as áreas da vida dos teus filhos. E a saúde, a cura, os milagres, nós sabemos que o Senhor é fiel na vida daquele que é fiel a Ti. Somos fiéis, Senhor, a Ti. Esperamos em Ti e damos glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço pelas vitórias do Teu povo, pelas bênçãos e pelo Teu nome que será exaltado, Pai, através de cada um dos Teus filhos, como foi exaltado através da vida de José. Em nome de Jesus, eu creio no Teu amor e na perseverança do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.